O segredo de Enoque, a linguagem perdida dos anjos caídos. Existem muitas línguas místicas, da linguagem das bruxas, assimetrias inesperadas do manuscrito Voynich. Mas entre todas essas línguas míticas, há uma que se destaca, a enoquiana, a linguagem dos anjos. O enoquiano vem dos diários particulares do matemático, astrônomo e ocultista pessoal de Elizabeth I, rainha da Inglaterra, chamada John Dee, e de seu sucessor, o enigmático Edward Kelly, uma das figuras mais notáveis do renascimento esotérico. John Dee e Edward Kelly argumentaram que o enoquiano lhes foi revelado como parte de uma série de mensagens angélicas, cujo objetivo era elevar a magia humana a um nível totalmente novo. Séculos mais tarde, um episódio semelhante ocorreria, das mãos do ocultista Aleister Crowley e de seus contatos com o anjo sinistro Wailas. Dessas comunicações, nasceria um dos livros mais escandalosos e amaldiçoados da história, o Livro da Lei. Liber Alagoas Vel Legis. O enoquiano sobreviveu nos diários e cadernos de John Dee e Edward Kelly, juntamente com algumas breves traduções para o inglês. Atualmente, o enoquiano continua a ser estudado de perto por vários linguistas de destaque, embora com mais detratores que seguidores. O enoquiano é uma linguagem imaginária que ganhou tanta popularidade quanto descrédito. De fato, até o nome dele é impreciso. Nem John Dee nem Edward Kelly falam de raiva, mas de angelical, linguagem celestial, linguagem dos anjos, a primeira língua de Deus Cristo, linguagem sagrada, adâmico e outros epítetos. O termo enoquiano vem das teorias de Dee e Kelly de que o patriarca bíblico Enoque, o mesmo que o livro de Enoque, foi o último homem a conhecer todas as possibilidades dessa língua. A ideia de que existia uma linguagem angelical antediluviana era bastante comum na época de John Dee. E não sem alguma lógica, se os anjos interagiam rotineiramente com a humanidade, como fica claro em muitas passagens da Bíblia, seria possível que essa interação ocorresse em uma espécie de linguagem comum, uma linguagem baixa e degradada para os anjos, mas notavelmente complexa para homens. A primeira menção ao enoquiano ocorreu em 1581. John Dee observou em seu diário que Deus lhe enviou um anjo para comunicar diretamente suas intenções. Em 1582, John Dee se juntou a Edward Kelly como médium. Aparentemente, juntos, eles conseguiram entrar em contato com esse anjo, que revelou alguns rudimentos do enoquiano. John Dee argumenta que o enoquiano é, em suma, a linguagem de Deus, a linguagem que o Criador usou para dar uma forma objetiva à sua mente, isso é, criar o universo. Os anjos são capazes de falar essa língua, assim como Adão, mas não com as nuances e sutilezas do palato divino. E os homens, ainda menos qualificados que os anjos, devem obedecer a uma pronúncia grosseira e imprecisa. Em comparação, as línguas humanas parecem bebês balbuciando diante das complexidades do enoquiano. Após o episódio embaraçoso da árvore do conhecimento e a maçã que nunca existiu, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas levaram consigo o enoquiano, o mesmo que Adão usara para nomear todas as coisas. De certa forma, John Dee argumenta que, com o tempo, o enoquiano se degradou gradualmente, até se tornar o que conhecemos como proto-hebraico, com poucos vínculos com a língua dos anjos. Os supostos anjos que se comunicaram com John Dee e Edward Kelly declararam que apenas Enoque discordava e que ele secretamente escreveu um livro proibido capaz de evocar a mais poderosa magia primordial, o livro de Logat, o livro do discurso de Deus. Infelizmente, os anjos comentaram com desânimo que o livro foi perdido durante o dilúvio universal por uma negligência de Noé. Em resumo, sabemos que a Bíblia foi escrita para ensinar a humanidade. Mas infelizmente homens com sede de poder fizeram desse livro uma causa política para governar e pôr em submissão os seres humanos. Esses seres que chamamos de anjos nada mais eram que seres, formas de vida que mais evoluídas que o homem, vieram de um outro planeta. O
O homem transformou tudo em religião ou culto de adoração.